Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Muito boas-vindas ao Leitura Viva, leitura orante da Palavra. Hoje é sábado, 14 de fevereiro de 2026 e comemoramos as memórias de São Cirilo, monge, e São Metódio, bispo. No canal do WhatsApp Leitura Viva teremos formação sobre os dois hoje, disponibilizadas. Se ainda não está no nosso canal do WhatsApp, entre. Tem link sempre na descrição dos vídeos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de sabedoria que conduziste Cirilo e Metódio a traduzirem a tua palavra para a vida dos povos, abre hoje os nossos ouvidos, que não busquemos ídolos que nos fecham em nós mesmos, mas que tenhamos o coração dilatado pela compaixão de Jesus, Mestre da Paz. Amém. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Leitura do primeiro livro de Reis. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo: como estão as coisas? O reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifícios, seu coração se voltará para o seu soberano Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: não subais mais a Jerusalém. Eis aqui, Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isso foi ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão construiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo, que não eram filhos de Levi. E instituiu uma festa no dia 15 do 8º mês, à semelhança do que era celebrado em Judá. E subiu ao altar. Fez as mesmas coisas em Betel, para sacrificar os bezerros que havia feito. E estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinha construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a construí-los sacerdotes dos santuários nos lugares altos. Todo aquele que queria era consagrado e se tornava sacerdote dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O salmo responsorial de hoje é o 105 ou 106, a depender da sua Bíblia. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Peçamos como outrora nossos pais, praticamos a maldade e fomos ímpios. No Egito, nossos pais não se imporam com os vossos admiráveis grandes feitos. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um boi que come feno. Esqueceram-se do Deus que os salvara, que fizera maravilhas no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis.
No Mar Vermelho, tantas coisas assombrosas. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim, lembrai-vos, segundo o amor que demonstrais ao vosso povo. Eles comeram e ficaram satisfeitos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenham compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a homilia de hoje nos leva a algumas questões que nós íamos refletindo quase durante esse mês todo nos livros de Reis e no livro de Marcos, que é ainda a questão do poder. Mas não é só a questão do poder que nós podemos refletir hoje. Nós temos muitas questões aqui que as leituras e o Salmo nos permitem pensar. Primeiro, a questão da idolatria do poder versus a compaixão. Novamente, no Antigo Testamento, nós temos ali o que o povo, principalmente o que Jeroboão, o rei, pensa ser a vontade do sagrado a respeito da sua vida. Agora não mais o sagrado do Deus único que os libertou do Egito, e ele sabia disso. Mas agora ele abraça outro sagrado, outros deuses. E isso por causa da idolatria do poder. Ele não queria perder o seu reinado. Ele não queria perder o poder que lhe foi dado. E para isso, depositou sua fé em outros deuses e fez com que o povo também depositasse. Talvez ele nem tinha fé nesses outros deuses. Talvez ele nem acreditasse mesmo. Mas ele fez isso para manipular o povo, para que o povo não o abandonasse, usando da fé. Este é um grande pecado que até hoje nós vemos no poder político do mundo, usar-se da fé para ganhar poder e mantê-lo a qualquer custo, abusando da fé do povo, da fé que muitas vezes é genuína, é ingênua, mas fazem isso pelo poder.
Ele manipulou a fé para manter os seus privilégios, o seu reinado, aquilo que conquistou durante a história, aquilo do mundo que conquistou, mas não ligou, não se importou com sua relação com Deus. Talvez nunca tenha acreditado em Deus de Israel, também não sabemos. Não podemos julgá-lo. Mas a leitura nos mostra que a idolatria não é apenas um erro religioso, mas ela é uma ferramenta de opressão que substitui a sua fé no Deus único, o Deus que você diz acreditar, por ídolos apenas pelo poder. E quantos ídolos nós temos hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Na era dos influencers, das influencers, nós acompanhamos a vida particular dessas pessoas e curtimos, compartilhamos, ou seja, transmitimos o modo de vida dessas pessoas para tantas outras, centenas, às vezes até milhares, milhões de pessoas. Aqueles que são ídolos porque ganharam dinheiro e poder, assim como o rei. São reis de reinados mesquinhos, de reinados egoístas, de reinados idólatras, que você precisa adorar para poder seguir, porque você precisa dispor-se da sua criticidade. Você não pode pensar nas coisas que fazem, porque senão você não segue. São coisas péssimas, como propagandas de jogos de azar, como defender políticos a qualquer custo, independente de lado, sem se importar com os erros, sem se importar com a opressão que fazem sobre o povo, se tornam ídolos de milhares de pessoas. Mas Jesus, sempre Jesus no Evangelho, ele vem e nos manifesta a essência do reinado de Deus novamente. E isso ele faz segundo uma compaixão visceral. O Evangelho vai dizer, compaixão visceral, que vem das entranhas de Jesus. Não é que ele sente uma pena do povo. Não, ele sente a fome do povo em seu próprio corpo. A gente só é capaz de sentir a fome do povo em nosso próprio corpo se nós estivermos abertos a ouvir, como o Evangelho de ontem nos ajudou a compreender que Jesus nos abre para ouvir e para falar, para denunciar também essa fome deste povo. Nós só conseguimos sentir a fome desse povo se aquilo que é de humano em nós, se o nosso coração estiver aberto a isso. Hoje a neurociência sabe que o coração tem milhares de neurônios também. A cultura semita, a cultura de Jesus, é muito sábia quando atribui muitas capacidades ao coração, e todas elas estão ligadas à sensibilidade. Pensar com o coração é não se importar com a razão do mundo. Pensar com o coração é poder sentir junto, sentir com compaixão. Foi isso que Jesus sentiu naquele momento. E Jesus olha para a partilha e os discípulos, ainda pensando com a razão, dizem: Senhor, não tem condições, como vamos distribuir alimento para todo esse povo? Jesus, pensando com o coração, rapidamente ele age em favor do povo. Os 7 pães nas mãos de quem agradece e distribui tornaram-se, portanto, suficientes para saciar a multidão. Não foi que apenas matou a fome para que eles pudessem seguir, não. Eles ficaram saciados, saciadas. Uma multidão ficou plenamente alimentada também do pão. Muitas vezes nós alimentamos o povo com a palavra e achamos que isso basta. Mas nós não nos importamos com aquele irmão, com aquela irmã que está ao nosso lado, nós nem sabemos o nome, e está passando fome em casa, não tem o que comer, estão desempregados, não tem como comer, não tem como comprar alimentos, e nós nem sequer sabemos, estão do nosso lado na comunidade, sentados
ao nosso lado na missa, e nós sequer sabemos o nome. São Cirilo e São Metódio, que hoje celebramos, eles viveram essa dinâmica de Jesus muito profundamente. No tempo deles, eles não impuseram uma cultura, mas eles traduziam o Evangelho para a língua e a realidade do povo. No caso, o povo eslavo, que era um povo bastante afastado de onde aconteceram as coisas, mas eles combateram a idolatria profundamente. De quem achava que Deus só falava algumas línguas, eles foram traduzindo por compaixão ao povo, para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, e saciaram a fome de dignidade, de pertencimento daquele povo. O Compêndio Social da Doutrina Social da Igreja, número 182, nos diz assim: o princípio do destino comum dos bens exige que se cuide em especial solicitude dos pobres, daqueles cujas condições de vida impedem um crescimento adequado. Deus deu a terra a todo o gênero humano, para que ele sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. O Catecismo da Igreja Católica fala também da destinação dos bens comuns a toda a humanidade, para que viva em harmonia e não falte nada a ninguém. Nesse sentido, todas as vezes que alguém diz isto é meu e impede que outras pessoas tenham acesso, nós já estamos em pecado. Porque nós esquecemos que tudo é de todos. Nós esquecemos que há riqueza suficiente na própria terra para que todos vivamos bem. Mas destruímos, sobretudo a partir da nossa idolatria e do nosso egoísmo. Muitas vezes idolatria de si mesmo, de si mesma. Querer acumular bens e poder é o maior dos pecados, que é querer igualar-se a Deus. É o pecado adâmico, é o pecado que Adão cometeu lá no início da história do povo. Quais são os bezerros de ouro que hoje tentam se desviar do caminho e da solidariedade? A nossa fé nos leva a ter uma compaixão visceral pelas fomes reais de pão, de justiça, de afeto em nossa comunidade? Peçamos para que Deus envie seu Espírito Santo, para que Ele nos ajude a refletir bem, a digerir bem o seu Evangelho, a sua Santa Palavra, e que nós possamos seguir e agir assim no mundo, sermos sal da terra e luz no mundo. Jesus, mestre da partilha, ensina-nos que no deserto da vida, o pouco que temos, quando colocado em vossas mãos, torna-se banquete para todos. Que não sejamos acumuladores de pães, mas distribuidores da esperança. Maria, Mãe da Esperança, Senhora do Pão Repartido, roga por nós. Amém. Minha irmã e meu irmão, se você ainda não entrou em nosso canal do WhatsApp, entre, está aqui o link, sempre na descrição, e faça parte de nossa comunidade. Um grande abraço e até a próxima.